Vamos para a resolução de mais uma questão de lançamento oblíquo. O texto da questão diz o seguinte: uma bola de basquete descreve a trajetória mostrada na figura após ser arremessada por um jovem atleta que tenta bater um recorde de arremesso. A bola é lançada com uma velocidade de 10 metros por segundo e, ao cair na cesta, sua componente horizontal vale 6 metros por segundo. Despreze a força de resistência do ar, considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Pode-se afirmar que a distância x percorrida pela bola desde o lançamento até cair na cesta em metros vale quanto? Então, muito bem. O que a gente quer é isso aqui. O problema está pedindo para a gente calcular qual é a distância horizontal x percorrida pela bola até cair na cesta. Então, olha lá, aqui já no desenho eu já vou mostrar o que o problema quer que eu calcule. Muito bem. Temos um lançamento oblíquo em que a parábola não é completa. Então, em casos como esse, fica bastante difícil você utilizar aquelas formulazinhas que foram decoradas, né? Envolvendo seno de teta, cosseno de teta, aquelas coisas todas. Você resolve essa questão fácil se você tratar esse movimento com a sua característica principal, que é o movimento composto. A gente tem aí um movimento que é formado por componentes de velocidade. Nós temos um movimento no plano bidimensional, na direção do eixo x e na direção do eixo y. Se você considerar não exatamente o movimento da bola, mas o movimento de suas projeções na direção horizontal e vertical, esse problema fica fácil de resolver. Então, vamos começar fazendo um pequeno desenho. Olha só. Aqui, essa é a velocidade de lançamento. Eu vou aumentar, tá, o vetor para eu poder fazer de forma mais clara o que eu preciso fazer. Isso aqui é a velocidade de lançamento. Ele lançou com essa velocidade que a gente chama de V0. Só que nós temos aí componentes de velocidade. Todo vetor pode ser escrito em termos de soma de seus vetores componentes. Então, eu posso transformar esse V0 em dois componentes de velocidade, tá? E é isso que a gente vai fazer para tornar a resolução desse tipo de problema mais fácil. Então, olha só, na direção horizontal, você vai ter um Vx, e na direção vertical, você vai ter um Vy, desse jeito aqui, tá vendo? E aí, pessoal, eu vou tirar esses pedacinhos que estão sobrando aqui para ficar bonitinho, tá? Deixa eu tirar aqui também, isso. E aí, o que que a gente tem? A gente tem um componente dessa velocidade na direção horizontal, que é a projeção do V0 na direção do eixo X. Você vai ter isso, tá vendo? E aí, depois, você vai ter também na direção vertical, você vai ter o VY, você vai ter isso. Então, você vai ter um componente na direção horizontal e um componente na direção vertical. Esse daqui é o que a gente chama de V0Y. É o responsável pelo movimento de subida do projétil, no caso da bola, até que ela atinja a altura máxima. E aí, o VY inverte o sentido do movimento, tá? E esse daqui é o componente horizontal, que é o Vx. É o responsável pelo avanço da bola na direção horizontal. Só que na direção horizontal, esse Vx permanece com o mesmo valor do início ao fim do movimento. Você tem, portanto, um movimento uniforme. Já na direção vertical, você tem um movimento uniformemente variado por causa da presença de G. A gravidade aponta verticalmente para baixo, e é ela quem diminui o valor de Vx na subida e aumenta o valor, perdão, ela aumenta o valor de Vy na subida e diminui o valor de Vy na descida. O Vx, ele vai permanecer com o mesmo valor do início até o fim do movimento. No ponto mais alto, só tem Vx. E quando a bola atinge a cesta, ela também só tem
Vx do início ao fim. Então, essa velocidade que o problema diz que a bola tem ao atingir a cesta é o componente horizontal de velocidade, é o Vx, tá vendo? É isso daqui, ó. Então, Vx tem 6 e a velocidade V0 de lançamento é de 10 metros por segundo. Bom, o que eu posso fazer? Eu posso, então, calcular qual é essa distância x por meio do Vx, que é ele quem manda. Então, na direção horizontal, você vai ter que Vx é igual a x sobre o tempo total do movimento. Cuidado que agora você não pode fazer 2 vezes o tempo de subida ou 2 vezes o tempo de queda, porque o tempo não é isso. A parábola não é completa, tá vendo? Então, você não pode fazer isso. Ela não é simétrica em relação à vertical que passa pelo ponto de altura máxima. Então, o Vx, o x que eu quero calcular, vai ser Vx vezes o tempo. Repare que o texto diz que o Vx é 6 e a gente já sabe, então, que o valor é esse daí. O que eu preciso calcular é o tempo. E quem manda no tempo de duração do movimento é o componente vertical de velocidade. Então, vamos lá. Na direção vertical, nós temos um movimento variado. Então, na direção vertical, você vai ter H igual H inicial mais V0y vezes o tempo, menos a gravidade, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Bom, a altura máxima que ele atinge é de 5, perdão. A altura máxima eu não sei. A altura final da bola é de 5 metros. E a altura inicial é 2. Então, nós temos 5 igual a 2, mais. Quem é V0y, pessoal? É só você olhar para o triângulo retângulo. Nós já sabemos que isso aqui, ó, é 9. O texto da questão está dizendo que é 9, não. O texto da questão está dizendo que é 6. E nós já sabemos que esse aqui é 10. Então, esse aqui é 8. É o triângulo 3, 4, 5, o triângulo pitagórico multiplicado por 2. Ok? Então, muito bem. O valor de V0y é 8. Então, coloque aqui 8, azul, tá, professor? 8 vezes o tempo, a gravidade é 10 dividido por 2, é 5T2, tá vendo? Então, resolvendo essa função do segundo grau, você acha o valor do tempo. Vamos, então, trabalhar. Você vai ficar com 5T2 menos 8 vezes T mais 3 igual a 0. Só troquei de membro e somei ali, né? Na verdade, subtraí o 5 pelo 2, que deu 3. Bom, aí a gente vai achar delta. Delta é igual a B2 menos 4AC. Quem é delta? Bom, B2, o B é menos 8. Menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes 5, vezes o C, que é 3. Então, delta é igual a 64, menos 4 vezes 5, 20, vezes 3, 60. Que beleza, hein? Um delta igual a 4 é tudo o que nós queremos. Bom, e aí nós vamos, então, para menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A. Lembrando que a gente está buscando o tempo, tá? Isso aqui dividido por 2A. Bom. Bom, o B é igual a menos 8. Menos 8 é 8 mesmo. Mais ou menos a raiz de delta. Delta é 4, raiz é 2. Perfeito. Tudo isso dividido por 2A. A é 5. Então, 2A é igual a 10. Então, você vai ter um T', e você, tá feio, né, essa cobrinha aí? Tá feio, professor. Ah, melhorou. Você vai ter um T' igual a algum valor que a gente vai achar, e depois você vai ter um T, duas linhas, que a gente vai achar. O T' é 8 menos 2, que dá 6.
6 dividido por 10 é 0,6. Pronto. Bom, ter duas linhas é 8 mais 2, 10 dividido por 10, 1. E aí nós achamos 2 instantes de tempo. Qual deles que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar o maior. Professor, é sempre o maior? Não. Então, por que que é o maior? Vou explicar. É o maior. Primeiro, por que que é que tem 2 tempos? Esse é o tempo para o corpo atingir a altura de 5 metros. Só que ele atinge 5 metros também quando ele sobe. Então, aqui também é 5 metros. Então, aquele 0,6 é exatamente o instante em que ele atinge essa altura aqui pela primeira vez. Só que eu quero o instante em que ele atinge essa altura de 5 metros pela segunda vez. Então, por isso que eu disse que é o maior, é 1. Então, na resolução da nossa questão, aqui vai ficar x, o Vx é 6 e o tempo é 1. Então, esse alcance é igual a 6 metros. E é isso aqui que a gente chama de resposta. Muito bem. Existe uma maneira que a gente resolve essa questão usando o que eu chamo de bruxaria. O pessoal fala que a gente fica carteando quando resolve assim, tá? Mas a maneira clássica de resolver essas questões é desse jeito aqui. Tranquilo? Olha aí. Questão resolvida, questão gabaritada, e o gabarito é letra D. Tá aí, tá resolvida a questão.